Bom dia, irmãos ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando na FM Padre Cícero, para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, eu sou médico clínico e gastroenterologista, que é médico do aparelho digestivo, começando pela boca, faringe, esôfago, estômago, dois intestinos, fígado, pâncreas, médico gastroenterologista e clínico geral, clínica médica. E o programa Dicas de Saúde aos domingos, nesse tempo especial que a igreja se prepara para o Natal, a gente chama tempo de advento. Advento é uma palavra grega que quer dizer chegada. Então, é a preparação para o Natal. O Natal é a chegada de Jesus Cristo. Então, o tempo de advento é tempo de preparação para a chegada do Cristo, Jesus. Estou aqui com Carlos Eduardo, na operação do som, da sua FM Padre Cícero. Esse mês de dezembro tem várias campanhas, uma delas é Dezembro Vermelho, combate ao HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, temos o nosso convidado, que vai já chegar, é o infectologista Dr. Pablo Pita. Ele está já chegando, está saindo do plantão no Hospital Regional de Cariri e vem direto para FM Padre Cícero. Você pode participar, viu, desse programa fazendo perguntas para o nosso convidado. Você liga 3512-2000, é o telefone, né, daqui da rádio. Esse número também é o do WhatsApp, 3512-2000, e você pode enviar sua pergunta, não só telefonando, mas também escrevendo, né? Escrevendo, ou então pode também mandar um áudio de perguntas para o Dr. Pablo Pita, médico infectologista. É isso aí. E, como eu falei, é um programa há muitos anos, Dicas de Saúde, que tem como objetivo promover saúde, bons hábitos de vida. Bons hábitos de vida é, por exemplo, uma boa alimentação. Não comer muita gordura, muitos carboidratos, que são açúcares, né? Doces. Bons hábitos de alimentação é não beber muito, não usar muita bebida alcoólica, é não fumar, né? Não ter outros vícios que possa prejudicar a saúde física e mental. Outra dica importante é a atividade física para todos, independente da condição da pessoa, independente até da idade da pessoa. A atividade física é para todos. Ah, mas e quem tem problema nas pernas? Movimenta os braços, movimenta o tronco, movimenta a cabeça. Enfim, todos devemos nos movimentar, porque o ser humano que fica parado adoece muito, muito mais. Portanto, vamos se movimentar. Outra dica importante é o sono, né? Devemos ter uma boa noite de sono. É fundamental uma boa noite de sono para a saúde. Essa história de dormir pouco e dormir tarde e ser obrigado a acordar cedo por trabalho ou por outro motivo, prejudica a saúde. Portanto, devemos dormir cedo justamente para ter essa oportunidade de acordar cedo. E não dormir tarde e acordar cedo e dormir pouco. O ser humano deve dormir mais de 7 horas por noite. Principalmente crianças, né, que dormem até 10 horas. Jovens que dormem até 8, 9 horas. E mesmo adultos devem dormir mais de 7 horas, 7 horas e meia. Os idosos pode ser em torno de 6 horas e meia, né, por aí, 7 também. Mas os jovens têm que dormir mais.
É fundamental dormir bem. Muito importante. O programa também incentiva sempre o Dicas de Saúde a você pedir ajuda médica quando você está doente. Quando um objeto está com defeito, quando quebra o carro, quando quebra o ventilador, quando quebra a geladeira, a gente não procura alguém para consertar? Mesma coisa é o ser humano. Quando o ser humano não está funcionando bem, deve procurar o médico, a médica, o mais cedo possível. O mais cedo possível. Porque quando uma doença toma de conta da pessoa, ela se espalha, né? Provavelmente, dependendo da doença, por todo o organismo. E aí fica muito mais difícil tratar, curar. Muito mais difícil. No entanto, quando está no começo, as chances de cura é bem maior, claro. É lógico, né? Portanto, não vamos deixar a doença tomar de conta. Está doente? Está com febre? Está com dor? Está com sangramento? Alguma coisa desse tipo? Procure logo um médico, né? Para você ter a oportunidade de tratar logo, ficar logo bom. Então, isso é fundamental. A gente sabe que as pessoas têm um tempo de vida, né? Ninguém vive mais do que 115 anos. Ninguém. Muito, muito raro, né? Raríssimo. As pessoas morrem com 80, 90, 100 anos. Antigamente era até menos, né? 50, 60. 60 anos era bem velhinho, né? Hoje o pessoal vive tranquilamente 90, 95 anos. Mas todos vamos morrer, claro, lógico. De que se morre? Se morre de vários motivos. Porém, os mais frequentes são as doenças do coração. Doenças do coração e circulação. Aí, em segundo lugar, vem o AVC, acidente vascular cerebral, que é a famosa trombose ou derrame, né? Trombose quando é um AVC isquêmico e derrame quando é um AVC hemorrágico. Então, nós sabemos que são as principais causas e o motivo de acontecer mais cedo essas doenças tão letais que matam tanto é a idade, né? A idade que não dá para modificar, às vezes até a genética familiar que também não dá para modificar. Mas vem também outras coisas, como por exemplo estar acima do peso, não ter atividade física, ter a pressão alta, ter diabetes. Isso aumenta. Fumar aumenta as chances de ter um infarto, de ter um AVC. No Brasil, em 2022, a principal causa de morte foi o coração. Em segundo lugar, foi infecções respiratórias. Em terceiro lugar, foi o AVC, acidente vascular cerebral. Quarto lugar, foi o diabetes. Quinto lugar, ainda foi a Covid, em 2022, né? Eu não estou aqui com o do ano passado, 2023. Em sexto lugar, foi o câncer. Em sétimo lugar, foi a violência, lesões por armas de fogo. Se a gente for pegar o nosso Ceará, o estado do Ceará, não muda muita coisa não, bem parecido. Também em 2022. Em primeiro lugar foi coração, infarto e as consequências da hipertensão e da insuficiência cardíaca. Em segundo lugar foram as infecções respiratórias, pneumonias e outras infecções, né? Consequências de uso de fumo, consequência da idade, consequência da imunidade baixa no idoso, que pega pneumonias mais graves. Terceiro lugar no Ceará foi lesões por arma de fogo. Quarto lugar foi o acidente vascular cerebral, o AVC. Quinto lugar foi o diabetes. Sexto lugar foi o câncer. Câncer de diversas causas, né? Então, como são essas as causas mais frequentes de morte, juntamente com os acidentes, né? Não só a violência, questão de arma de fogo e arma branca, mas também os acidentes de trânsito, que são muito frequentes. Na maioria das vezes eles não matam, mas deixam sequelas. E muitas vezes mata, sim, também.
E o infarto e o AVC, que são os mais comuns, ele não vem exatamente do nada. Ele tem, como eu falei, fatores de riscos. E tem dois que não tem como mudar, a idade e quando tem casos na família que você tem mais chance de ter pela genética. Mas outros podem ser mudados. Por exemplo, a pressão alta. Tem remédio. Remédio para baixar a pressão. Diminuir o sal, fazer exercício físico para baixar a pressão. O diabetes tem como controlar o açúcar no sangue, você parando de usar coisa doce. Parando de usar açúcar, doce, mel, bala, bombom, chocolate, cocada, mel de abelha, mel de engenho, rapadura, batida. Você tem que parar de usar essas coisas quem é diabético. E tem também que tomar remédio, né? Às vezes até insulina, que é... O diabetes é justamente a falta, o não bom aproveitamento da insulina. Quando se toma insulina, tende a controlar o diabetes. E existem medicamentos via oral que também conseguem controlar esse excesso de insulina. Aliás, essa falta de insulina no corpo, né? Que a insulina, ela queima o açúcar. É um hormônio produzido por um órgão chamado pâncreas, que ajuda a queimar as calorias, inclusive o açúcar. Você também pode diminuir a chance de morte por infarto, por AVC, ou adiar para mais de 100 anos, diminuindo seu peso, perdendo peso. Perder peso não é só uma questão estética, é uma questão de saúde. Ter uma vida parada, você já adoece. Então, fazer exercício é fundamental. Quem fuma, parar de fumar. E quem tem o vício do alcoolismo também lutar contra ele. Se não conseguir parar, pelo menos diminuir, né? O próprio sono que eu falei também é importante para evitar precocemente, né, o infarto ou o AVC, acidente vascular cerebral. Pois bem, o ano está chegando ao final e sempre vem no final do ano aquela esperança de um ano melhor, né? Mas vem também esse tempo maravilhoso do Natal em que a gente fica mais sensível, né? Mais fraterno, mais ligado às coisas de Deus, às coisas da fé. Então nós vamos fazer 2 programas de final de ano especiais. Próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos estar aqui com um casal, ele é médico e ela é advogada, que são da comunidade Shalom. E eles vêm falar sobre a natalidade. A natalidade da chegada de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, mas também a natalidade de todos nós, né? Todo ser humano, aqueles que já vieram e aqueles que ainda vão chegar, né? Os bebês que vão chegar. Portanto, é um programa especial, próximo domingo, sobre natalidade com a comunidade Shalom. A comunidade Shalom é uma comunidade católica que começou em Fortaleza há muitos anos atrás e ela se expandiu. Tem até no exterior, viu? Tem até no exterior. Tem aqui, no Juazeiro do Norte, uma sede, né? Uma sede da comunidade Shalom. E aí, nós vamos fazer esse programa com nossos convidados dessa comunidade Shalom. Vai ser muito bom ouvir pessoas que, apesar de terem sua profissão, ele é médico e ela é advogada, mas eles vivem a fé 24 horas por dia, né? Ou seja, eles têm um compromisso número 1 com o Salvador, Jesus Cristo. Isso é muito bonito. Aí no outro domingo nós vamos ter o programa da esperança, né? Do Ano Novo. Aí vai ser de outra comunidade. Aliança e Misericórdia. Aliança e Misericórdia. Esses que vêm, domingo que vem, o nome do médico é Dr. Rubens e o nome da advogada é doutora Marília. E os que do outro domingo, da Aliança Misericórdia, é a doutora Janaína, excelente médica, saúde coletiva, saúde da família. Doutora Janaína.
ela vem falar sobre a esperança, né? Jesus é a nossa esperança. E ela vem testemunhar, ela que é mãe, ela que tem 4 filhos, ela que é viúva, perdeu seu esposo, que também era médico, perdeu precocemente o esposo, mas ela é uma mãe exemplar e vai dar esse testemunho aqui para nós. Portanto, 2 domingos que teremos programas especiais. E o primeiro do ano, o terceiro programa especial do ano, nós ainda estamos vendo quem é que vem falar sobre o Janeiro Branco. Janeiro Branco é uma campanha diferente das outras. As outras campanhas falando de doenças, né? Toda campanha. Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Vermelho. É falando de doença. E essa Janeiro Branco é falando de saúde, falando da saúde mental, principalmente. Falando do equilíbrio, falando do bem-estar, né? De se estar bem com os outros, consigo mesmo, com Deus. Então é um programa também muito especial, esse primeiro do ano. E a gente quer desejar a vocês, todos que nos escutam, um Feliz Natal. Feliz Natal e feliz 2024. Para vocês, ouvintes da FM Padre Cícero, é o que desejamos para esse final de ano, Natal de Jesus Cristo, e para o próximo ano, 2024. Então, é um tempo, como eu falei, especial, o tempo do Advento. É um tempo em que a gente olha para as coisas da fé de Deus sempre com um olhar de passado, de presente e talvez até projeção, né, para o futuro. Passado, porque o Natal de Jesus Cristo é passado, né, já aconteceu. A gente faz de conta que está acontecendo de novo, né? Mas já aconteceu, Jesus já veio, já nasceu daquela família de Nazaré, de Nossa Senhora Maria, de São José, o seu pai adotivo, né? Vamos dizer assim, porque Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. E teve como o esposo de Maria, José, como pai adotivo, né? Família de Nazaré. Então é passado, mas a gente relembra. É presente porque a gente relembra e a gente faz um clima, as ruas, as cidades, enfim, onde a gente vai tem clima de Natal, muito legal. Árvore de Natal, né? Os presentes para as crianças e tudo mais lembra o menino Jesus. A gente tem também uma perspectiva para o futuro, né? Que é a promessa do próprio Jesus, uma segunda vinda, ele vai voltar. Que maravilha, né? Ele vai voltar. Parúzia, ele vai voltar. E a gente se prepara para o Natal nessa perspectiva também, atentos, vigilantes para uma segunda vinda do Cristo Salvador. A ação dele de salvar a humanidade ele já fez, morreu na cruz por todos nós e depois ainda deixou o Espírito Santo para nos relembrar tudo isso e nos confortar, nos consolar, nos dar força, nos dar sabedoria para seguir o Evangelho do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Nesse período de Natal, tem 2 pessoas muito importantes. Um é João Batista. O Evangelho de hoje, João Batista, ele diz que não é digno nem de desatar as sandálias do Salvador. João Batista era o top star, era o cara mais famoso da época de Jesus. Todo mundo seguia João Batista porque ele era diferente. Ele gritava no deserto que as pessoas tinham que se converter porque a salvação estava para chegar. A salvação, o primo dele, Jesus Cristo, estava para chegar. E chegou, né? Chegou. Ele batizou Jesus nas águas do Rio Jordão e ele disse, esse sim é o Cristo. Eu batizo com água e ele batizará no Espírito, no fogo do Espírito.
E vocês devem seguir a ele e não a mim, porque eu não sou o Salvador. Ele é que é a luz, ele é que é o Salvador. E o pessoal não queria ir atrás de Jesus, queria ir atrás de João Batista. João Batista não comia carne, João Batista não bebia álcool, João Batista comia gafanhotos e mel. O primeiro vegetariano do mundo, não comia carne nem aves. E João Batista era seguido por uma multidão, e o povo só queria saber dele, ninguém queria saber de Jesus. Aí ele disse, opa, pera ainda, convém que eu desapareça, convém que eu diminua para que o Cristo cresça. Então ele se escondeu nas montanhas. Ele teve que se esconder nas montanhas para o povo parar de seguir ele, para seguir Jesus Cristo, que é o verdadeiro Salvador. Que humildade, né? Que humildade. O cara era o cara mais famoso da época e teve que diminuir para que Jesus crescesse aos olhos do povo. É uma mensagem muito bonita de Natal. Tem gente que quer ser mais do que Deus, né? Tem políticos, tem artistas, tem médicos que querem ser mais do que Deus, né? João Batista era muito famoso, mas ele diminuiu para que Jesus crescesse e o povo olhasse para Jesus, o verdadeiro Salvador. A outra pessoa muito importante é Maria, Nossa Senhora, que foi escolhida para ser a mãe de Salvador. E quando foi visitar a prima Isabel, que ela disse, de onde me vem a honra de ser visitada pela mãe do meu Senhor? Aí Maria, tão humilde, né, tão simples, disse, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a vontade de Deus. Que humildade, né? Que duas pessoas fantásticas, né? João Batista e Maria. Na Bíblia diz que não há, nascido de mulher, um varão mais importante no mundo do que João Batista. Porém, o menor no reino de Deus é maior do que ele, porque já está na glória. Foi dito isso quando ele ainda estava vivo. Foi dito, então, traduzindo, que João Batista foi o homem mais importante do mundo porque anunciou o próprio Senhor, né? Jesus Cristo. E Maria, provavelmente, né? A mulher mais importante do mundo, provavelmente não, certeza, porque ela também trouxe Jesus. Se um trouxe falando, a outra trouxe do seu ventre, né? Das suas entranhas, a gestação. Que maravilha, né? O tempo do Natal, a gente fica lembrando essas coisas, porque quando você vê só o lado material do Natal, você esquece das coisas fundamentais, né? Que o Natal é o nascimento de Jesus, que o advento é a preparação para essa chegada de Jesus e que os presentes para as crianças é lembrando do menino Jesus, que recebeu presente dos 3 reis magos, né? Pessoas que vinham de outras partes do mundo, que vieram até onde ele nasceu para adorá-lo. E cada um trouxe um presente, né, para Jesus. Por isso que tem esse sentimento de Natal, de presentes, de crianças, né? Um movimento muito bonito. É a maior festa cristã. Deveria ser a Páscoa, mas não tem jeito. A maior festa cristã é o Natal. Porque a Páscoa é mais uma questão de espiritual, né? Da ressurreição. Ressurreição, quer dizer, a morte não é o fim. Não vamos morrer e se acabar. Vamos morrer, mas ressuscitar como Jesus ressuscitou um dia. E o Natal, ele toca mais, porque é uma coisa mais humana, né? Uma mãe que vai dar a luz e vai nascer uma criança, uma nova vida. Maravilha. Mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural com o Carlos Eduardo, enquanto chega o nosso convidado, Dr. Pablo Pita, médico infectologista, para falar sobre o Dezembro Vermelho, o combate ao HIV e a outros vírus, outras bactérias, ou seja, combate contra as doenças sexualmente transmissíveis. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Eis que de longe veio o Senhor para as nações do mundo julgar.
Essas empresas ajudam em nossa missão. Para tornar o futuro do seu filho uma realidade, você vai precisar contar com uma escola que ensine valores, solidariedade e compromisso ambiental, em um espaço propício para que ele se sinta acolhido, respeitado e instigado a ser protagonista da própria história. Então faça a matrícula do seu filho em uma escola salesiana, pois o futuro que vocês merecem está aqui. Agende sua visita e se surpreenda com os novos projetos pedagógicos para 2024 no Colégio Salesiano São João Bosco, em Juazeiro do Norte. DDD 88 99368 2764. A magia dos desejos chegou no Natal do Arajara Parque. Durante todo o mês, o parque conta com uma tenda natalina que traz oficinas de pintura e fotos com a presença do Mickey e Minnie, além de tardezinhas musicais, aquadance e o espetáculo teatral Um Amor de Natal, especial dia 25 de dezembro. Arajara Parque, diversão em família é o melhor presente de Natal. Participe da super promoção Natal de Prêmios e concorra a uma moto Yamaha Factor 125 0 km. Adquira já o seu cupom nas lojas participantes da promoção. Acesso simples internet, Madeireira Boa Vista, PP Alumínio, Mercadão das Flores, GPG Construções, Alto Posto Casarão, Gambiarra Motopeças, Ulisses Veículos, Ótica Maiana, Nerton Autopeças, DW Inox e Acessórios. Super promoção Natal de Prêmios. Sorteio no dia 1º de janeiro às 16 horas na Praça da Bíblia. Realização, Adailton Ramalho Produções e Erasmo Duarte Publicidade. Fisiotrate, fisioterapia além do choquinho e gelo. Se você busca uma fisioterapia que lhe dê resultado, temos o atendimento para você. Fisioterapia, pilates e estética. Fisiotrate, Rua Santa Luzia, 1729, bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte. Visite o nosso Instagram, @Fisiotrate Cariri. Contatos 3511-1506 e o WhatsApp 98812-3327. Direção doutora Isabel Torres. Fisiotrate, fisioterapia além do choquinho e gelo. Está em Juazeiro do Norte a mais nova loja de importados, Lua Importes. Vendemos joias, ouro, prata e semijoias e todo tipo de acessórios para celulares. Temos assistência técnica em celular também. Lua Importes, pertinho de você. Rua Rui Barbosa 301, Santa Teresa, vizinho ao Juáguas Piscina, próximo ao Mão de Vaca. Nossa loja está aberta de segunda a sábado. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 996515170. Lua Importes, acessórios para celulares e variedades. Padre Cícero Revestimento Cerâmica. Você que está construindo ou reformando, não deixe de passar na Padre Cícero Revestimento Cerâmica. Os melhores preços da região em cerâmicas, revestimentos, louça sanitária e muito mais. Avenida José Bernardino, 3369, Parque Buriti, em frente à entrada das Malvinas, na cidade de Barbalha. Faça-nos uma visita ou entre em contato através do WhatsApp 981090927 e 981041174. Padre Cícero Revestimento Cerâmica. A Sorriso Kids Family é uma clínica especializada em sorriso de criança, atendimento lúdico e muito acolhedor com o Dr. Adolfo Alencar e a doutora Lina Alencar. Equipe qualificada e agora também com atendimento para toda a família. Rua Padre Cícero, 423, no centro de Juazeiro. Instagram, @Sorriso Kids Juazeiro. Contato WhatsApp, DDD 88 98857 1718. A visita ao dentista nunca foi tão divertida. Quando o assunto é medicina, a experiência do profissional é uma prioridade para você? O Dr. Carlos Vitorino é médico e possui mais de 40 anos de atuação no mercado, com especialidade em neurologia e geriatria. Instagram, @Dr. Carlos Vitorino Neuro. Marque sua consulta pelo telefone 3511-2178 ou pelo WhatsApp 988790108. Dr. Carlos Vitorino, neurologista e geriatra. 104,5. Eis que veio o Senhor soberano, tendo em suas mãos poder e glória.
Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Nosso convidado já está aqui, meu amigo, Dr. Pablo Pita, médico infectologista, professor da Estácio Idomed, Juazeiro do Norte, FMJ, e nos presenteando com sua presença, com seu conhecimento para esse Dezembro Vermelho, que é o combate ao HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Bom dia, Dr. Pablo Pita, e obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, Dr. Péricles. É sempre um prazer estar aqui com você, falando para a sua audiência, né, para todo o Cariri, e falar de um assunto tão importante, né, que é o combate, né, mundial, né, ao vírus HIV, e tentar esclarecer aí a população sobre algumas dúvidas e o que é que representa para a gente, né? O Dr. Pablo, além de ser professor universitário, ele como infectologista, ele tem responsabilidade sobre as infecções de algumas cidades. Ele estava me falando aqui sobre Juazeiro, sobre o Crato, tem o sistema público, tem os hospitais, tem também clínicas, né? Aí eu gostaria que ele falasse sobre o Dezembro Vermelho aqui no Cariri, aqui exatamente onde ele atua. Como você vê, sua percepção, sua vivência como profissional da doença AIDS, dos portadores de HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Funciona o diagnóstico, funciona o tratamento na rede pública ou é algo que ainda tem que crescer e evoluir? Até alguns anos atrás, a gente conseguia, de uma certa mais fácil, conseguia assim, o desenrolar para realizar o tratamento, né? Hoje em dia, como o número de casos aumentou muito, né, a gente tem um aumento, né, desses números de casos e, consequentemente, os serviços eles acabam se sobrecarregando em relação a esse aumento, né? Então, assim, infelizmente, hoje eu não posso dizer que o acesso ele é facilitado, mas existe o acesso, né? Então, hoje na região do Cariri nós temos 4 centros, né, de atendimento a pessoas que vivem com HIV na região do Cariri. Então, nós temos em Iguatu, a doutora Janiele faz o atendimento dos pacientes de Iguatu. Existe um clínico que foi habilitado pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado para atuar em Brejo Santo. Então, ele acolhe os pacientes de Brejo Santo e da microrregional. E eu estou no serviço do Crato, né? Eu sou servidor efetivo do município do Crato. A gente consegue atender toda a microrregional que cobre o Crato, né? As cidades vizinhas, Nova Olinda, Santana do Cariri, Araripe. A gente consegue atender Campos Sales, Vazia Alegre, toda a região do entorno. E eu também estou aqui no Juazeiro, que é o maior serviço, né? Juazeiro é o serviço de atendimento de HIV mais antigo, né? Eu fui aluno do serviço ainda em 2009, 2008, mas o serviço já funciona desde 2005 e, salvo me engano, até um pouco antes disso, né? A gente teve a doutora Cláudia Palmer, bem no início ali dos anos 2000 atendendo. Ela passou um período fazendo a parte de cobertura de infectologia. Tivemos a doutora Ângela Jimbo, que voltou para São Paulo há pouco mais de 3, 4 anos, 5 anos. E doutor Maurício, que também fazia. Então, assim, nunca esses colegas atenderam em conjunto. Sempre era um e iriam substituindo. Ou seja, então, assim, a gente sempre teve apenas um único profissional à frente do serviço. Hoje, o serviço do Crato, que é onde eu atendo, a gente tem, em média,
A gente fez uma revisão recente, a gente está com uma média de entre 650 e 700 pacientes que vivem com o vírus HIV para a microrregional do Crato. Em Juazeiro, esse número, a gente não tem um número consolidado, mas deve ser em torno entre 1.500 e 1.700 pacientes, ou seja, você tem o dobro do número de pacientes e é uma demanda que é crescente. Então, a gente percebe que sempre esse número vem aumentando, né? Cada semana, a cada mês, a gente tem sempre novos casos, sempre novos pacientes. Isso acaba que torna o serviço mais robusto, né? mais inchado, e acaba que o acesso se torna um pouco mais difícil. Aqui no Juazeiro, é no Estefânia que funciona? Isso, pela Prefeitura de Juazeiro, funciona no Estefânia Rocha, mas apesar de ser um serviço do município, a gente acolhe toda a microrregional. Então, a gente acolhe Caririaçu, Barbalha, Missão Velha, Milagres, Jardim. A gente acolhe toda essa microrregional que referencia para Juazeiro. E quando necessita do teste rápido de algum exame laboratorial, é no próprio Estefânia ou encaminha para outro local? Hoje, pela política de descentralização do diagnóstico das ISTs, né, das infecções sexualmente transmissíveis, todas as unidades básicas de saúde foram habilitadas para fazer testagem em suas unidades. Então, hoje, né, é para acontecer. Infelizmente, a gente sabe que algumas unidades não estão realizando, mas qualquer profissional de nível superior, né, qualquer técnico de nível superior, seja médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, pode estar habilitado a fazer a testagem. Então, hoje, o que a gente espera é que todas as unidades básicas de saúde possam fazer testes. Além de emergências, unidades básicas de saúde e o serviço de infectologia também faz testagem. Mas não é preciso a população se dirigir ao centro de infectologia para fazer a testagem. Ele pode se testar pertinho do seu bairro ali para fazer a testagem rápida, para poder fazer o diagnóstico, né? Se tiver com alguma dúvida de fazer, para poder a gente dar o diagnóstico e a partir daí fazer a proposta de início de tratamento. E esse tratamento também, os diversos profissionais de saúde, programa saúde coletiva, saúde comunitária, eles fazem ou não? O HIV, por exemplo, você tem que passar por você lá no Estefânia? Isso. No programa de IST, né, das infecções sexualmente transmissíveis, hoje a atenção primária ela consegue tratar praticamente todas. Exceto hepatites virais e HIV especificamente, precisa da atenção secundária por enquanto, né? Existe uma proposta em trâmite aí no Ministério da Saúde para que o número de infectologistas ele é um número escasso, a gente não tem tantos infectologistas que atuem em serviço público, os serviços ainda não são tão organizados, então a gente acaba tendo que direcionar e limitar. Então, por conta desse número pequeno de profissionais, talvez a gente tenha aí nos próximos 5 anos algum advento de descentralização, para que a atenção primária possa iniciar tratamento, né, conduzir os casos mais leves e deixar os casos mais complexos para atenção secundária. Assim como acontece com a diabetes, como a pressão alta, que são doenças crônicas, que são de fácil tratamento e quando não respondem às suas respectivas condutas iniciais, são encaminhados para atenção secundária. Os infectologistas, você citou o Dr. Maurício Lopes, você, Pablo Pita, você citou também a doutora Janiele, né? Janiele Domingos. Que foi lá nossa aluna da FAMED. Isso. Janiele Domingos. Tem também a doutora Séfora, não é isso? Doutora Séfora. E tem um infectopediatra, mas que não está direto aqui, né? A doutora Lohane. Doutora Lohane Tavares, ela atua em Fortaleza, no Albert Sabin, e ela vem mensalmente ao Cariri. Ela é filha do Cariri, né? Acredito que ela seja aqui de Juazeiro ou de Barbalha. Mas ela vem sempre, ela está sempre com alguma agenda aberta para o Cariri, mas ela só atende no serviço privado, né? Então, assim, ela não faz atendimento a nível público, né? Para nível público, ela atende lá em Fortaleza, né? Então, a gente faz isso com nossas crianças, né? Normalmente, a gente aqui do Cariri faz uma triagem inicial, né? Eu acredito que eu, Séfora, Janiele e Maurício, a gente não atenda crianças no serviço privado, mas no serviço público, por exemplo, eu atendo crianças. Eu faço uma triagem inicial, às vezes é mais fácil chegar para mim por conta da distância, e com isso eu acabo encaminhando para Fortaleza quando é necessário, quando precisa da intervenção direta do infectopediatra. Para o serviço privado, aí somente com ela mesma.
É interessante ter poucos infectologistas, né? O que será, hein? É porque é muito trabalho? A gente é uma especialidade, Péricles, que a gente necessita do SUS para funcionar, né? Então, o nosso grande mote de trabalho, ele é o HIV, né? Então, é uma doença que acomete todos, né? Não existe distinção sobre quem vai pegar o vírus HIV, entre rico, pobre, homem, mulher, orientação sexual, cargo político, orientação política. Não existe direcionamento, não existe um grupo específico. Todos estão ávidos e é uma patologia que a gente impreterivelmente necessita do SUS para funcionar, né? Então, os medicamentos são fornecidos 100% pelo SUS, a gente precisa de uma estrutura organizacional, então é uma especialidade que demanda tempo, demanda cuidado, né? E assim, nem todo mundo quer ter esse trabalho todo, né? O Dr. Pablo Pita, que é médico infectologista, ele também vem agora mesmo do lado do Hospital Regional. Você é plantonista, você faz atendimento de emergência. Conta como é esse seu atendimento no Hospital Regional do Cariri. No Regional eu fiz a seleção para terapia intensiva. Então, eu sou plantonista de uma das UTIs do Regional, né? Então, semanalmente a gente vai dar o plantão, atende aqueles pacientes que estão internados na UTI. Eu não atendo em emergência. Ah, sim. É da UTI, é né? só da UTI. Exatamente. Isso. E além da UTI do Regional e além de todo esse serviço de infectologia no Juazeiro, no Crato, você atende também em algum desses hospitais que não são pelo SUS, esses hospitais ou essas clínicas, por exemplo, Unimed, Apivida? Entendi. Como é sua vida? Na verdade, a gente tem a parte de controle de infecção hospitalar, né? Então, atualmente a gente faz a assessoria e a consultoria técnica para o Hospital Geral Padre Cícero e para o Hospital da Unimed. A gente faz a parte de controle de infecção. É um trabalho de mais de bastidor, então provavelmente a população não enxerga, não vê a gente, porque a gente não está atendendo diretamente aos pacientes. A gente faz mais a consultoria para o controle de infecção para o gestor hospitalar. Então a gente é como se fosse um assessor técnico da direção do hospital para estabelecer normas, normas técnicas, emissão de pareceres, para que o hospital consiga ter a melhor excelência no combate e no controle das infecções hospitalares. Muito bem. Né? E a gente também faz atendimento, assim, para parecer de infectologia, a gente atende a região do Cariri. Assim, quando consegue encaixar no tempo, a gente consegue. Os hospitais de Barbalha, os hospitais do Crato, né? Daqui de Juazeiro também. Eventualmente tem uma demanda, né, de algum colega que necessita de uma opinião, uma avaliação de um paciente, isso também pode acontecer. E sua clínica fica num desses prédios? Eu misturo tanto colega nos prédios. Onde é que você está? O meu consultório ele fica no Office Cariri, Office. Né, que fica ali vizinho ao shopping, né, ao Shopping Cariri. E a gente atende pelo menos 2 vezes por semana, a gente está lá atendendo a população e a demanda, né? E lá no consultório, né, não diferente, a gente tem uma abrangência bem interessante, porque a gente atende pacientes do Piauí, a gente atende pacientes do Maranhão, a gente atende pacientes do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e aqui é a região do Cariri também. Muito bem. Quem está nos ouvindo na rádio, se quiser também nos ver, é só colocar no Facebook. Você abre o Facebook e coloca assim, FM Padre Cícero 104,5. Pronto. No Facebook, nesse endereço, FM Padre Cícero 104,5, a live, você vai nos ver e você pode participar. Você pode participar pela live, como fez a Osana Ribeiro, agora mesmo. Bom dia, Osana. Você pode participar pelo WhatsApp, 3512-2000. Você pode telefonar, o Carlos Eduardo recebe seu telefonema, sua pergunta para o nosso convidado, Dr. Pablo Pita, infectologista. A Osana Ribeiro faz uma pergunta interessante, Dr. Pablo. Ela pergunta se essas doenças infecciosas é por autoimunidade.
Interessante que o HIV é justamente ao contrário, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida e não o aumento da imunidade, né? Exato. Na verdade, as doenças autoimunes, né, que seriam aquela patologia em que o próprio organismo promove a destruição do sistema imunológico, né, de alguma forma, né, promove uma agressão, seria considerado como um erro metabólico, né? Então, o organismo, por algum motivo, ele produz ali aquele anticorpo. Já as doenças infecciosas, a gente está falando de HIV, sífilis, hepatites, né, como um geral, né, as ISTs, né, sexualmente transmissíveis, mas também pneumonias, infecções de ouvido, infecções de garganta, que são causadas por bactérias, são causadas por agentes externos, né? Então, a gente vai ter ali o vírus, vai ter a bactéria, vai ter ali o fungo, que são as principais 3 classes, né, de agentes causadores de processos infecciosos, e eles vão vencer o nosso sistema imunológico. Vencendo o sistema imunológico, eles vão adoecer, né? O nosso organismo vai adoecer e, às vezes, vai precisar de ajuda externa para combater, né? Que é quando a gente vai utilizar os antimicrobianos, antifúngicos, antivirais para poder conduzir e reverter esse processo infeccioso. Exato. Esses vírus são muito frequentes, né? E ainda mais essa pandemia, né, do coronavírus, né? Covid-19, é muito vírus demais. Bactérias também demais, né? Fungos, protozoário, enfim. São muito micro-organismos que podem causar doença no ser humano, não é isso? Em relação exatamente à Covid, nós temos números que está voltando. Eu acompanhei aqui a Prefeitura Municipal de Juazeiro, eles têm um boletim epidemiológico. Aí, por exemplo, há um mês atrás, tinha 0 ou 1, uma pessoa, ninguém fazia mais os testes. Aí, quando começou a aumentar, o pessoal voltou a fazer teste. Eu peguei agora aqui um número de mais de 300 pessoas, inclusive 10 pessoas ou mais internadas. Doutor Pablo, o que acontece? É uma doença que vai ficar assim, voltando. As vacinas não resolvem a doença, mas parece que a última mortalidade registrada no Juazeiro tem 7 meses. Quer dizer, melhorou pelo menos nesse sentido. Qual a sua opinião, qual a sua perspectiva, qual o seu estudo, o seu conhecimento sobre a Covid-19 hoje? A gente realmente percebeu um número de aumento de casos. Já era esperado que isso acontecesse, né? A gente já vinha discutindo, né, conversando com os colegas e com o cenário epidemiológico como um todo. Então, assim, seria uma questão de tempo a gente ter um novo número de casos, né? A gente fica, inclusive, superou, né, as nossas expectativas do tempo, porque a gente acreditava que mais precocemente a gente ia ter o aumento do número de casos e não aconteceu. Né, a gente passou praticamente o ano inteiro com números reduzindo de casos, chegando a setembro e outubro a praticamente 0 casos de Covid. Muito se deu pela não testagem, então isso teve um impacto, né, relevante, mas ao mesmo tempo a gente viu que a doença se tornou o que ela, no seu grande modo, era, que era uma doença gripal, respiratória, que iria acometer de forma mais grave populações específicas de risco, mas que com o advento da vacinação a gente viu pessoas adoecendo, mas poucas pessoas necessitando de intervenções graves, né? A gente entende que a Covid-19 é uma doença de alta transmissibilidade, ela transmite muitas pessoas e esse é o maior motivo pelo qual a gente precisa estar atento a ela, porque é uma doença que transmite para 1 para 2 pessoas, a chance de atingir aquela pessoa imunossuprimida é menor. Mas se você tem uma patologia que atinge 100 pessoas de uma forma muito rápida, impreterivelmente uma pessoa imunossuprimida que tem um fator de risco, ela vai ser acometida. E ela tem uma maior chance de poder evoluir para formas graves. A vacina, ela é extremamente importante para o combate da Covid-19. A gente vê isso nos números. O advento do início da vacina lá em 2021, e a gente percebe isso, um movimento em queda importante do número de casos, inclusive em queda de números graves, né? São poucas as vacinas, Péricles, no mundo que impedem completamente uma doença de acontecer.
Então, vou dar um exemplo. A gente toma BCG, todo mundo toma BCG quando nasce, não impede ter tuberculose, impede as formas graves. Exato. A gente toma vacina de tétano, se a gente não reforçar a cada 10 anos, a gente pode desenvolver tétano, né? Com menos de 5 anos, a gente precisa ainda tomar o soro, mesmo estando vacinado. Vacina do sarampo, da mesma forma. Hemófilos e uma série de outras vacinas que o seu objetivo maior é reduzir formas graves. E é isso que a gente tem visto, né? A gente aumentou em 300 o número de casos, né? Como você mostrou aí no boletim. Mas se você pegar para ver, a gente tem casos graves? Tem. Mas são menos do que a gente tinha quando era na época antes da vacina, né? Exatamente. Realmente o impacto foi fantástico, graças a Deus. Agora, uma polêmica em relação à vacina de criança. A gente sabe que, apesar das crianças terem menos essa doença do que os adultos, terem casos graves também menos do que o adulto, quanto menos o vírus circular, melhor, né? E tem muita criança no mundo, né? Para esse vírus ficar batendo e voltando, né? Nos adultos, nos idosos, nos imunossuprimidos. Qual a sua opinião sobre as vacinas em criança? Recomenda-se acima de 5 anos, né? Vai ter, provavelmente, já tem estudos para abaixo de 5 anos? Hoje a vacina é recomendada acima de 6 meses, né? Então já está recomendada a vacina. Nós já estamos usando a vacina há mais de 3 anos, com liberação completa para toda a população. E a gente não tem comprovação científica ainda de que a vacina vai trazer algum efeito adverso grave. A gente sabe que toda vacina é uma resposta imunológica, vai depender de cada indivíduo e de cada hospedeiro. Mas é uma doença que ela é muito mais letal e muito mais relevante epidemiologicamente quando você considera os surtos e a epidemia e todo o impacto que a Covid trouxe para a gente. Então, assim, os estudos de segurança eles vão avançando de acordo com o tempo e hoje os estudos se mostram seguros para poder fazer a vacinação em toda a população, de crianças a idosos. Muito bem. Então, vamos vacinar as crianças, porque além de protegê-las individualmente, dá uma ajuda coletiva fantástica, né? Com certeza. Devido à quantidade de crianças em todas as cidades do mundo. No Brasil também, do Cariri também. Que bom, né? A gente está com um profissional que é competente, que é estudioso, que é dedicado, trabalha muito e tem as respostas para as nossas dúvidas sobre as doenças infecciosas. E esse desenho vermelho, que tem como foco principal o HIV e a doença da imunodeficiência, que é chamada de AIDS, mas também expande para as doenças infecciosas, né? As doenças infecciosas, seja as sexualmente transmissíveis, principalmente, mas as doenças infecciosas, porque todas essas campanhas estão expandindo. Por exemplo, Novembro Azul não é mais só câncer de próstata, é saúde do homem, né? E por aí vai, né? Então, por isso que o HIV do dezembro vermelho está também pegando outras doenças sexualmente transmissíveis. A campanha, ela não diminui os números, porque a população aumenta, mas a campanha é muito importante para a conscientização do povo, não é isso, doutor Pablo? Sem sombra de dúvida, doutor Péricles. A gente entende que quanto mais conhecimento a população tenha, mais fácil é para ela conseguir se prevenir, né? Então, a gente tem um aumento importante do número de casos de HIV em uma população muito específica, né, que são jovens de 13 a 29 anos. A gente percebe que essa população ela aumenta de forma muito importante, né, a incidência da presença do vírus. E é uma população que tem acesso à informação, né, uma população que está antenada nas redes sociais, está antenada, né, na internet, só que ela não consegue consumir, né, o conteúdo de aprendizagem para poder se proteger contra o vírus HIV. Né? Então, a gente realmente percebe ainda uma grande vulnerabilidade da população jovem. Né? Elas ficam expostas, né, a adquirir o HIV, não só o HIV, mas todas as outras ISTs. E isso realmente é algo que a gente precisa repensar nos nossos jovens, né? Uma forma de conseguir
chegar até eles essa informação para que a gente realmente consiga ter um grande impacto na prevenção e na diminuição dos números de HIV como um todo. Exatamente. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. Pablo Pita, médico infectologista, nesse Dezembro Vermelho combate ao HIV. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Vem, Senhor, nós estamos aqui a te esperar, como feliz esposa. Vem, Senhor, nossa vida em tua vida está. Atenção, amigo, amiga da rádio, neste mês de dezembro, fazendo a sua doação financeira para a FM Padre Cícero, você vai participar do sorteio de um kit de artigos católicos da Livraria Nova Aliança. O sorteio acontecerá no dia 2 de janeiro, às 11h30, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. Apoio, editor e livraria Nova Aliança. Lá você encontra imagens religiosas, livros, bíblias, novenas, material litúrgico, lembrancinhas e uma variedade em artigos religiosos. Praça Monsenhor Joviniano Barreto, Franciscanos, em Juazeiro do Norte, Ceará. Telefone 2157-6001. WhatsApp 997429683. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Essas empresas ajudam em nossa missão. A saúde dos seus olhos depende de realização de exames periódicos. O Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista, realiza cirurgia de catarata com implantes de lentes, lentes de contato, ultrassonografia ocular e biometria ultrassônica. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, do Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Churrascaria Paris, o mais completo e saboroso cardápio do Cariri. Rodízio, self-service no almoço e no jantar. Pizzas tradicionais e especiais para o jantar e delivery. A Churrascaria Paris é o melhor local para realizar sua confraternização, aniversário e casamento. Funciona de domingo a domingo na Avenida Leão Sampaio, 5260, no Crajubar. Instagram @Churrascaria Paris. WhatsApp 99807-1759. Churrascaria Paris, churrascaria de verdade. Conheça a nova loja da Império Móveis de Eletro no centro do Juazeiro. É uma super loja com entradas pela Rua São Pedro e Praça Padre Cícero. Tem móveis eletros, tudo para o seu Natal com super ofertas em 24 vezes sem juros no cartão Império. Faça já o seu. É rapidinho e não tem anuidade. Aproveite, venha reinar por aqui. Todo mundo vai. Pra Império eu vou, tu vai. Todo mundo vai que Império. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra, cuidando de sua saúde, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e WhatsApp 98803-7294. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra. A gestão da FM Padre Cícero agradece aos apoiadores culturais que no ano de 2023 colaboraram com sua amizade e parceria.
Farmácia de Manipulação Roval, Churrascaria Paris, Compasso Comunicação, Sorriso Kids e Family e Paróquia São José do Limoeiro. Deus abençoe mais suas famílias e empreendimentos em 2024. Parabéns à amiga aniversariante da FM Padre Cícero, deste domingo, dia do Senhor, 17 de dezembro, terceiro domingo do Advento, ano B, em Juazeiro do Norte, Maria Auxiliadora de Lima. ZYS 808, FM Padre Cícero, 104,5. Uma emissora da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Ceará. A rádio que educa e evangeliza. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero. É tempo de advento. Estamos nos preparando, né, para o Natal do Senhor e toda a história, né, da salvação maravilhosa. Mas também é Dezembro Vermelho, combate ao HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Nosso convidado, Dr. Pablo Pita. Ele é médico infectologista, é professor da Estácio Domed FMJ e veio nos falar sobre esse Dezembro Vermelho e o combate ao HIV. A evolução, doutor Pablo, do tratamento do HIV fantástica. É uma coisa assim da gente se orgulhar da ciência, né, da inteligência, dos médicos, dos cientistas, de quem faz estudo, de quem faz trabalho, da farmacologia, que faz novas moléculas de medicamentos, de drogas, serem tão úteis no tratamento de doenças. Antigamente tinha um coquetel com inúmeros comprimidos. Hoje vocês tratam o HIV com 2 comprimidos, né? Que evolução fantástica. Sem sombra de dúvidas, a gente está vivendo hoje um cenário de um avanço fantástico, né? É muito difícil a gente conseguir conceber ou lembrar, né, ou compartilhar sentimentos com quem viveu o início da pandemia lá na década de 80 e o início da década de 90, quando surgiu os primeiros tratamentos, né? Esquemas com 12, 15, 18 comprimidos, muito tóxicos, né, com muitos efeitos colaterais. Tanto que hoje a gente ainda sofre do estigma em relação ao tratamento do vírus HIV, porque quando você coloca na internet ainda sobre tratamento do vírus HIV, você vai reportar e vai remontar ainda a informações que são muito atrasadas do que a gente tem hoje, né? Então hoje a gente trata com o vírus HIV com o mais moderno tratamento que a gente tem hoje para tratamento do vírus no mundo. Então isso é um avanço muito grande, principalmente por conta do SUS, né? O SUS ele trouxe para a gente realmente esse avanço, né, de poder incorporar produtos, né, dispositivos que são extremamente eficazes no controle do vírus, né? E o avanço no tratamento trouxe também um grande avanço em relação ao nosso conhecimento da doença, que é a questão de que quem está controlado do vírus HIV não transmite mais o vírus HIV. Então, toda a população que vive com o vírus HIV, com carga viral menor do que 200 cópias, por exemplo, ele não transmite o vírus HIV por via sexual. Então, você ganha em qualidade de vida, você ganha em qualidade familiar, você ganha em perspectivas gerais em relação a isso. Então, assim, o tratamento realmente veio, os atuais principalmente, revolucionar o nosso entendimento sobre a doença, revolucionar a nossa compreensão sobre o convívio com as pessoas que vivem com o vírus HIV, principalmente no combate ao preconceito, né, que existe, e a gente poder dar melhor qualidade de vida para essas pessoas.
É muito bom, que evolução fantástica, né? E o pessoal entrando em contato, né, para fazer perguntas. Uma ouvinte, a dona Cecília, bom dia, dona Cecília. Ela parabeniza o excelente programa, diz que o Dr. Pablo Pita é uma aula de medicina, mas ela diz assim: por que alguns pediatras não recomendam a vacinação do Covid para crianças até 1 ano? Qual a sua opinião, doutor Pablo? Porque eles estão... Que receio é esse dos pediatras, alguns, fazerem isso? Infelizmente, eu não tenho como atender pela população pediátrica, porque é uma área que eu não atendo, né? Então, realmente, eu fico aquém, né? Surgiu-se na mídia, infelizmente, né, comentários sobre alguns efeitos colaterais que a vacina poderia trazer, né? E aí, infelizmente, a gente vê divulgação de vídeos fora de contexto, né? Chamadas sensacionalistas que, infelizmente, confundem a população geral, né? Confundem as pessoas. E a Covid-19, ela deixou de ser uma doença infecciosa pura, né? Ela também é uma doença política. Então, infelizmente, o envolvimento político associado a todo o cenário da Covid-19 fez com que pessoas, né, perdessem a capacidade de discernir o que seria o correto, o que seria o processo investigativo necessário, né, as evidências científicas que a gente observa. Então, realmente, assim, eu não tenho como saber por que alguns pediatras fazem isso, né? Mas, enfim. Realmente, excesso de zelo, né? Ou essas outras questões, né? Realmente. Porque hoje a medicina se baseia em experimentos, né? Então, ela não é uma vacina que foi inventada e que está sendo feita e sem nada. Não, houve testes, primeiro testes laboratoriais, depois testes em humanos, né? E depois testes em crianças também, antes de ser recomendado, né? De uma forma geral, né? Exato. Então, realmente, se a gente não pode fazer uma vacina, quanto mais um medicamento, que a gente sabe que um medicamento, por mais simples que seja, pode dar um efeito colateral. Exato. Então, a pessoa, se for ter medo de tomar um remédio, se for ter medo de tomar uma vacina, meu Deus do céu, muito pior são as doenças. E sem contar que o processo para autorização desses produtos, eles passam por um rigor técnico, né? A Anvisa, né, ela é um órgão que tem seus problemas, tem suas limitações, mas ele é um órgão que regulamenta as nossas ações, né? Então, quando você prescreve um produto que foi autorizado pela Anvisa para ser feito, né, a gente entende que houve um grupo técnico, né, de colegas, cientistas, pesquisadores que validaram, né, aqueles estudos visando o bem da população, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem regulamentação para isso e isso funciona para nortear as nossas condutas, né? Ainda falando sobre vacina, doutor Pablo, o HIV não tem vacina, né? A AIDS, para controlar esse vírus. Ainda não. HIV, ainda não. As tentativas não foram com sucesso, pode ser que agora aconteça, né? Por quê? Esse vírus ele tem uma capacidade de se transformar, de mudar, aí por isso que a vacina fica difícil de ser desenvolvida. Hoje os estudos mais avançados que nós temos com vacina determinam uma proteção vacinal em torno de 75% a 85%, uma média. Para o entendimento de quem trabalha com o vírus HIV e para os pesquisadores, acredita que essa cobertura seja insuficiente. Então, a gente está falando em uma doença incurável, né, que tem graves repercussões, que pode ter graves repercussões clínicas e principalmente sociais, né, no advento do HIV. Então, liberar uma vacina com 80% de eficácia para a condição do vírus HIV talvez seja mais interessante trabalhar a prevenção do que necessariamente liberar uma vacinação, a qual tornaria a população, né, uma proteção secundária, como um complemento, vamos dizer assim. E o vírus HIV, ele é um vírus que se modifica a todo instante. Então, ele tem uma capacidade de mutagenicidade, né, de sofrer mutações muito grandes.
o que torna isso um problema não só para a criação de vacinas, como também para o próprio tratamento, né? Para aqueles pacientes que não tratam de forma correta, que não usam o medicamento de forma regular, disciplinada, o vírus ele pode se tornar mais forte, ele pode se modificar, fazendo com que aqueles remédios modernos que nós temos hoje, eles se tornem ineficazes, precisando a gente fazer mudanças de esquema, trocas de esquema, até a gente encontrar um conjunto de medicações capaz de controlar o vírus naquele momento. Ainda bem que a evolução do tratamento foi tão boa que também se tornou essa evolução prevenção no lugar da vacinação. Você já vai já falar sobre pessoas que se expõem, ou mesmo antes de se expor, pode fazer para não pegar o vírus. Exato. Daqui a pouquinho você vai falar. Mas ainda sobre vacina. Surgiu a vacina para a dengue, outro grande problema de saúde pública. Por que ainda não pegou? Por que não está disponível essa vacina para dengue, para a população em geral? Pois é, a vacina ela teve um primeiro momento da vacina em 2018, eu acho, 2019. Só que a vacina ela se mostrou com alguns critérios de indicação muito específicos. Então a pessoa tinha que ter uma doença prévia, né? Tinha que ter tido uma dengue inicialmente, porque os pacientes que não tinham dengue, que se vacinaram, poderiam evoluir de forma desfavorável, né? Por complicações relacionadas à vacina. E então, assim, eu procurei ler sobre isso para tentar entender um dos motivos, né? E eu sei que envolve a parte econômica também, porque, por exemplo, eu teria que testar toda a população para dengue, para saber quem estava elegível ou não. E talvez essa logística não fosse uma logística adequada para a incorporação do SUS. É uma vacina cara, é uma vacina que está disponível na rede privada, né? Você consegue na rede privada fazer a vacinação, tem lá os seus esquemas, mas para incorporar no Sistema Único de Saúde, ela não foi ainda optada pela incorporação. Tem como é que se chama? Tem processos para poder fazer a incorporação, mas até ao momento não foi. Eu acredito que por conta dessas logísticas relacionadas à determinação de quem vai se vacinar, talvez a gente entenda que haja ainda essa cautela. A dengue é uma doença potencialmente grave, né? Exige uma ação da população no seu combate, que é a questão da eliminação do Aedes aegypti, e é uma doença que a gente tem um manejo dela, né? A dengue está com a gente desde a década de 80, então o tratamento da dengue não mudou. Faz mais de 10 anos que a gente lê sobre dengue, que a gente estuda sobre dengue, e o tratamento da dengue é o mesmo. É se hidratar, monitorar sintomas e esperar a doença passar, porque não existe uma reversão para ela, né? Então, talvez, por ser uma doença já estabelecida e a gente já conhece as suas formas de evolução, a vacina vem como um advento protetor, mas talvez com mais cautela na hora de introduzir. E na clínica privada, se uma pessoa quiser fazer uso e o médico achar que é útil fazer uso, tem que fazer esse teste, então, para saber se já teve? Precisa, porque para poder tomar vacina da dengue, você tem que ter tido dengue antes, né? Alguma dengue no passado. Eu acho muito difícil uma pessoa adulta nunca ter tido dengue. Existe, mas é raro. incomum até. É comum, até mesmo porque, assim, nas fases epidêmicas, na sazonalidade da dengue, ali que vai de março até junho, julho, que é o período onde a gente tem o maior número de casos, o diagnóstico deixa de ser laboratorial e passa a ser clínico, né? Porque você não consegue testar todo mundo. Imagina todo mundo chegando com febre, com dor no corpo. Aí você faz, olha, eu acho que deve ser dengue, vamos tratar como dengue. Então, faz a hidratação, faz todo o cenário, né? Evita tomar os anti-inflamatórios, aquele processo, e acaba que a sorologia, que é o diagnóstico, ele pode ficar em segundo momento. Aí a pessoa melhora, eu tô bem, não vou fazer exame. Num teste, a gente acaba passando batido e o diagnóstico fica como o diagnóstico clínico. E pode não ter sido dengue, né? Caiu por terra aquela tese que as pessoas só teriam 4 dengue, porque tem 4 tipos de vírus e pronto, ou a pessoa se infecta com os mesmos, 1, 2, 3, 4. Até onde eu li, na verdade, na disciplina de infectologia da faculdade, eu faço a aula de dengue. Então, até a última revisão desse semestre que eu fiz para fazer a aula de dengue, a imunidade da dengue ela é permanente. Então, a gente deve criar os 4 anticorpos necessários para os 4 tipos de dengue. Então, talvez a gente realmente só pegue dengue 4 vezes. 4 vezes. Eu tô na terceira. Oi. A quarta eu não peguei ainda.
estou passando ileso nesses últimos 3 anos. Eu acho que eu também tive umas 3. Eu tive 3 vezes. Eu lembro categoricamente as 3 que eu tive. Eu brinco na sala de aula que eu digo assim, eu já tive 3, tá faltando uma, mas essa uma, se não quiser aparecer, eu tô feliz. Melhor. Doutor Pablo, me fale agora sobre uma pessoa portador de HIV que não quer passar a doença para outra. Ou aquela pessoa que não tem o vírus HIV, mas que tem um relacionamento com uma pessoa, com um companheiro, com uma companheira, com um esposo, uma esposa, que é portador. O que fazer para a pessoa não ser contaminada? O que fazer? Aí entra essa questão que você deu uma entradinha aí, mas não explicou bem sobre exposição, pré-exposição. Isso. Hoje a gente está vivendo, além da revolução em relação ao tratamento, né? A gente vive uma revolução em relação ao nosso entendimento do vírus HIV. Então, hoje a pessoa que vive com o vírus HIV, é como a gente se porta, né? Para se referenciar às pessoas que vivem com o vírus, elas podem ter uma vida completamente normal. Totalmente. Não existe nenhuma restrição para as pessoas que vivem com o vírus HIV. Podem fazer qualquer profissão que seja, qualquer atividade trabalhística, qualquer função. Não existe limitação. Ah, Pablo, mas e cozinheiro? Pode. Existe uma determinação para pessoas que trabalham com alimentos chamado biossegurança, né? Que é supervisionado pela vigilância sanitária, que envolve treinamentos e capacitações sobre o manejo de alimentos, né? E o que fazer quando acontece algum problema com alimentos. Então, por exemplo, estou cortando determinado alimento e ali houve uma contaminação com sangue. Em nenhum local do mundo, pelo menos no meu entendimento, aquele alimento vai ser consumido independente de quem tenha se cortado, porque é sangue humano, e a gente não come sangue humano. Claro. A gente não é canibal. Então, eu estou cortando ali, cai o sangue, eu tiro aquela porção, jogo fora, desprezo e continuo. E mesmo que em condições de higiene precária, vamos supor assim, acidental, a cocção do alimento mata o vírus. Então, não envolve risco em relação a preparos. A fervura, né? Fervura, cocção, assados, frituras e tudo isso. Então, veja, essa é uma pergunta muito comum no consultório. Eu recebo muito essa dúvida no Instagram, recebo muito essa dúvida no Face. O pessoal pergunta muito sobre essa questão. E é uma questão que ainda as pessoas ainda não entenderam. Então, a pessoa que vive com o vírus HIV hoje não tem limitação em absolutamente nada. Inclusive em família. Então, hoje a pessoa que vive com o vírus HIV, ele pode constituir família. Ele pode ter um relacionamento saudável. Ele pode ter filhos. Tudo no cenário de acompanhamento médico, realização de tratamento. E tudo isso vai levar ele a trazer a normalidade para a vida dele. E o nosso objetivo hoje, Péricles, de tratamento, é fazer isso. É fazer com que as pessoas que vivem com o vírus HIV tenham a sua vida normal. O entendimento que é uma doença crônica, incurável, mas uma doença que tem tratamento. Então, o primeiro ponto que a gente estabelece em relação a isso é em questão da indetectabilidade. Ou seja, as pessoas que fazem tratamento para o vírus HIV, que usam o coquetel de forma correta e que estão indetectáveis há mais do que 6 meses, e o que é isso? A gente monitora a carga viral do vírus HIV de forma sistemática nas pessoas que vivem com o vírus. Então, a cada 6 meses, o paciente faz uma dosagem de carga viral. Estando indetectável há mais de 6 meses, ou seja, em 2 exames consecutivos, essa pessoa, oficialmente, ela não transmite mais o vírus HIV por relação sexual. A ponto, Péricles, do Ministério da Saúde, no ano passado, emitiu uma nota técnica sobre a questão do sigilo relacionado ao vírus HIV. Então, até mais ou menos uns 5 anos atrás, existia uma recomendação, não era uma obrigatoriedade, mas era uma recomendação de que as pessoas que vivem com o vírus HIV tivessem a orientação para compartilhar o diagnóstico com eventuais parcerias sexuais. Só que hoje, com o advento da indetectabilidade, quem está indetectável não transmite por via sexual. Então, ele não está mais obrigado a revelar o diagnóstico, com segurança legal para isso, porque ele não oferece risco. Então, no caso, por exemplo, preservativo, camisinha, usa-se por causa de outras doenças, mas não porque é transmissível. Né? O preservativo ele ainda vai ser uma ferramenta fundamental na prevenção das ISTs, inclusive o vírus HIV. Aí o preservativo ele
torna uma camada de segurança adicional. Então, quando a gente fala em prevenir o vírus HIV, a gente não pode se basear apenas em uma única medida, né? Aquela única medida, ela pode funcionar, mas ela pode ser frágil. Então, por exemplo, o paciente que tem o vírus HIV, que toma o seu remédio e está indetectável, ele pode esquecer de tomar o remédio. Sei lá, passar 5, 6 dias sem tomar o remédio, ele pode apresentar uma positivação da carga viral. Então, a gente precisa entender que o uso regular torna ele indetectável e torna ele intransmissível. Então, isso ajuda a evitar a transmissão e é o nosso pilar fundamental. E as outras formas de prevenção envolvem algumas situações específicas, que é como você estava falando. Então, por exemplo, aquela pessoa que convive com a pessoa que vive com o vírus HIV, e eu gosto muito de falar isso para os meus alunos em relação a isso, porque hoje em dia, quando a gente fala sobre relacionamentos, né, a gente vê tantas coisas acontecendo, relacionamentos abusivos, né, relacionamentos destrutivos, pessoas que ficam em um relacionamento simplesmente por uma conivência, né, por um status social, e você deixa de ter a oportunidade de ter um relacionamento saudável, feliz, pleno, amplo, com respeito, com dedicação, né, com sua religiosidade individual, um complemento entre o casal para poder isso acontecer. E aí, por conta do vírus HIV, você perde a oportunidade de estar com uma pessoa fantástica com você. Então, quantas vezes os pacientes não nos relatam de que estavam em um relacionamento, estavam perfeito, né? Caminhando para os finalmente ali para entender aquela consolidação do relacionamento, mas tinha um HIV no meio da história e aquele HIV era sempre um motivo de angústia para saber se a pessoa ia aceitar ou não. E hoje, o vírus HIV é possível conviver. Então, você pode engravidar, você pode ter filho, você pode ter relacionamento, você pode beijar, você pode abraçar, dormir na mesma cama, criar filho, beijo, abraço, tudo isso é possível viver com o vírus HIV. Já era antes, né? E com o advento da indetectabilidade, isso ainda se torna mais robusto. Então, a prevenção para o vírus HIV envolve hoje uma série de medidas. Só que a gente tem duas formas hoje. A PrEP, né, que é um medicamento de uso regular, de uso contínuo, que vai ser um antiviral e que vai atuar, né, na prevenção do vírus HIV. Você vai evitar de ter o vírus HIV. Então, quando você associa 2 camadas ou 3 camadas de prevenção, a transmissão do vírus HIV é 0. Então, o Ministério da Saúde emitiu, inclusive, uma nota técnica atualizada hoje sobre um outro contexto de testagem, mas que ele coloca lá em letras garrafais. Pessoas que vivem com vírus HIV com carga viral menor do que 200 cópias é risco 0 de transmissão do vírus HIV. Então, isso é um avanço fundamental, né? Principalmente no conceito social. Então, imagine hoje que uma pessoa que vive com vírus HIV, ela não tem mais medo. Ela pode ter uma vida normal, né? E plena, né? O que é o mais importante. Agora, tem pequena limitação, você está falando assim, uma abertura quase que total, mas há problema em relação à doação de sangue, né? Sim. Aí, veja, a transmissão do vírus, ela se restringe, né, apenas à forma sexual. Sim. Então, por exemplo, compartilhamento de perfluorocortantes não pode, amamentação não pode, a amamentação não pode, doação de sangue também não pode, né? Então, porque os estudos de segurança não se mostraram ainda capazes de determinar se a transmissão do vírus é possível ou não acontecer nesse sentido. Entendi. A nossa amiga Cecília, você achou interessante você falar que se uma pessoa tiver os 4 tipos de sorotipos de dengue, não vai ter mais nunca dengue. Ela quer saber se a zika e chikungunya só pega uma vez na vida ou pode pegar mais. Pois é, a zika, ela se mostrou uma doença 2015, 2016, e ela aparece de vez em quando em alguns casos, mas a gente viu bem menos zika, né? Então, talvez sim. Eu não vou ter condições de responder Cecília de forma certeira. E a chikungunya, na minha vivência de consultório, né, eu não vi pessoas voltarem a terem de novo chikungunya. Eu vi, assim, sintomas recorrentes. A pessoa tem um sintoma da chikungunya e volta a apresentar sintomas como a chikungunya crônica, mas como um novo advento, eu confesso que eu não recordo de ter.
Muito bem. Vamos continuar perguntando para o Dr. Pablo, os ouvintes, eu também. Mas antes, mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo, para depois a gente voltar com mais Dezembro Vermelho, combate ao HIV. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Essas empresas ajudam em nossa missão. Um novo conceito de tratamento de feridas, curativos e pequenas cirurgias chegou ao Cariri. Tudo o que você precisa para a cicatrização de feridas, curativos, pé diabético, debridamento cirúrgico, avaliação vascular e muito mais. Curativar, uma clínica de acompanhamento multidisciplinar. Rua Catulo da Paixão Cearense, 135, no Central Parque, em frente ao Hospital Regional do Cariri. Telefone 99338 1625. 99338-1625. Curativar. Padaria e Confeitaria Pão Nobre. Trabalhamos com pães para hamburgueria, bolachas, pães integrais, bolos caseiros e confeitados, biscoitos, sobremesas, kit festa, docinhos personalizados, salgados em geral e para eventos. Qualidade e sabor é na Pão Nobre. Avenida Castelo Branco, 3426, Novo Juazeiro, próximo à Igreja Menino Jesus de Praga, Juazeiro do Norte. Instagram, @Padaria e Confeitaria Pão Nobre. WhatsApp, 99937-2058, 99937-2058. Padaria e Confeitaria Pão Nobre. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e titular da Confederação Americana de Urologia. Realiza exames videoendoscopia, esterilidade, DST, disfunção erétil, ejaculação precoce, prevenção ao câncer de próstata, tratamento do cálculo urinário e sexualidade do adolescente. Também tem ultrassonografia com aparelho moderno de última geração. Clínica J. Ferreira, Rua Padre Cícero, 836, Centro de Juazeiro. Telefones 3511-1561 e 99973-5693. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista. Velas Brasil, a indústria de velas da nossa terra, do nosso Cariri. Desde 2004, produzindo velas de diversos tipos, cores e tamanhos com qualidade comprovada. Velas Brasil, uma empresa que busca iluminar e aumentar a fé na vida das pessoas com compromisso e responsabilidade social. Vendidas em todo o Ceará pelo telefone DDD 889-9965-6420 e 3571-1777. Velas Brasil, iluminando seus dias, aumentando nossa fé. Neste final de ano, torne seus momentos ainda mais inesquecíveis com os fogos da Cariri Fogos. Surpreenda seus convidados com brilho e alegria. Na Cariri Fogos você encontra uma variedade incrível para tornar sua festa única. Faça do seu evento um espetáculo inesquecível. Visite a Cariri Fogos, a escolha certa para suas celebrações. Contato 3511-5153, Rua Carlos Gomes, 123, Centro, Juazeiro do Norte. Siga a nossa FM Padre Cícero nas redes sociais. @FM Padre Cícero no Instagram e FM Padre Cícero 104,5. Nossa página no Facebook. E você pode ouvir a FM Padre Cícero ao vivo e em qualquer lugar através do site www.fmpadrecícero.com.br. Eduque e evangelize o mundo com a FM Padre Cícero. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Olá, queridos ouvintes de Juazeiro do Norte, Ceará. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio FM Padre Cícero 104.5. De segunda a sábado com o programa Experiência de Deus, das 10 às 11 da manhã e o reprise das 10 às 11 da noite. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso.
104,5. Vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de saúde, dezembro vermelho, HIV, que maravilha que evoluiu, tantas mortes infelizmente aconteceram. Hoje pode-se dizer, se eu tiver errado o doutor Pablo Pita me corrija, pode-se dizer que só vai acontecer a trágica morte se a pessoa ou foi diagnosticada muito tarde, doença avançada, ou quando a pessoa abandona o tratamento. Mas se é descoberto cedo e segue direitinho as recomendações e a medicação, doutor Paulo, estou certo? Certíssimo. Que bom, né? Uma doença que era tão letal, né? E deixou de ser, a não ser que a pessoa não procure assistência médica. E o nosso trabalho hoje, Péricles, é exatamente para tentar informar a população geral dessa possibilidade. Né? Então, assim, o nosso desejo, né, é que realmente as pessoas compreendam que o vírus HIV ele é uma doença presente, é uma doença comum e é uma doença que dá para conviver com o vírus HIV sem ter restrições, sem ter limitações, né? E as pessoas que vivem com o vírus HIV sofrem muito em relação ao preconceito, né? O que mais angustia as pacientes que vivem com o vírus hoje é o medo da reação das pessoas em saber que elas estão com o vírus HIV. Né? E isso realmente assim, traz um impacto negativo, inclusive no próprio tratamento. Depressão, angústia, né? Medo. Então tudo isso realmente é um cenário bem ruim. Eu gostaria que você comentasse uma coisa que eu sou obrigado a dizer aos pacientes na minha área de fígado, quando ele é portador do vírus e tem cirrose hepática. A gente gostaria que todo paciente que puder, se tiver com a doença de cirrose avançada, se pudesse conseguir um transplante de fígado. Mas aí, em relação aos portadores de HIV, aí tem algumas regras para ser visto. E quando a pessoa já desenvolve aquelas infecções de repetição, que é a própria doença, né, AIDS, é uma contraindicação absoluta. E eu gostaria que você comentasse em relação não só a fígado, mas todos os transplantes. Por que é que quem tem a doença, quem tem as infecções, já teve, né, ou tem as infecções de repetição, não pode ser transplantado? Hoje, o entendimento para o transplante para as pessoas que vivem com o vírus HIV, ele sofre algumas mudanças. Então, assim, se a pessoa estiver clinicamente doente do vírus de forma avançada, há uma possibilidade daquele transplante falhar. Porque você tem um sistema imunológico ruim, você vai precisar utilizar imunossupressores. Exato. E isso pode contribuir para uma piora clínica e facilitar complicações relacionadas ao transplante. Mas hoje, as pessoas que vivem com o vírus HIV controlado... Só o vírus sem né? Exatamente. Que estão com status imunológico bom, eles podem sim se submeter a transplantes, né? Inclusive, a gente faz ajustes medicamentosos para poder conseguir fazer de forma correta os imunossupressores, né? Eu acho que até hoje, na minha vida inteira, nos últimos 13 anos, talvez, eu acho que eu só tive um único paciente transplantado renal com HIV. E foi na residência, né? Foi lá em Recife ainda, na época que eu estava no estudo da infectologia. E era um paciente que em 2012 ele tinha feito o transplante, ele ia ser o primeiro paciente do estado do Pernambuco a ser transplantado renal, né? Muito bem, então a limitação é só as doenças que têm que ser bem controladas antes. E o descontrole do vírus, né? Então assim, quando você não faz o tratamento correto, a carga viral está alta, o CD4 está baixo, isso realmente implica em uma dificuldade para você seguir com outros tratamentos.
Esses medicamentos que é feito para o portador do HIV são os mesmos que é feito em qualquer lugar do mundo, não é isso? Estados Unidos, Europa. Exato. As drogas que a gente utiliza, elas são drogas que são padronizadas pelas sociedades mundiais. Existem diferenças em formulações e apresentações dos medicamentos. Então, por exemplo, impreterivelmente a gente recebe algum estrangeiro que está passando férias, eventualmente, vem conhecer a cidade, e aí ele tem um medicamento, e aí ele tem a quantidade de medicamento para a viagem, mas eventualmente perde ou acaba o medicamento, né, decide estender um pouco mais. A gente faz a substituição, mas ele sempre encontra uma dificuldade pela apresentação. Normalmente fora, o tratamento é pago. Então, você custeia o seu medicamento. Então, como você está pagando pela medicação, os laboratórios eles acabam desenvolvendo opções em comprimidos em monodose, né? Já no Brasil, como o sistema é incorporado pelo SUS e eu preciso atender a uma vasta população com múltiplas, né, diferenças sociais, culturais e de doenças, de comorbidades, a gente escolhe os esquemas para a produção de medicamento, né, o CONITEC, que são os órgãos que regulamentam as incorporações de medicamento, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas baseado naquelas apresentações que a gente tem. Então, hoje no Brasil, por exemplo, o tratamento é 2 comprimidos diários. Que bom, né? Só 2 comprimidos. Aliás, a hepatite C também, né? Era tão pesada antigamente. Fantástico, hoje, né? 2 comprimidos, 12 semanas e resolve quase, praticamente todos. Aí eu vou mudar aqui a vez do entrevistado. O senhor tem visto falha no tratamento novo da hepatite C? Não, inclusive essa história de que é 90%, 99%, eu desconheço. Eu acho que é 100%. Pois é, eu também tenho essa Eu impressão. não vejo nenhuma falha. Lá onde eu faço o serviço de acompanhamento para hepatite C mais organizado é no Crato, né? A gente tem toda uma listagem. A gente, de 2015 para cá, a gente já está com o número de 77 pacientes com tratamento para hepatite C e 100% de cura. Inclusive um veio de São Paulo, né? Ele veio de São Paulo com carga viral positiva pós-tratamento. Aí eu também não sei se ele fez tratamento correto, se não fez, mas a gente retratou conforme o protocolo e ele evoluiu com cura de novo. Então o meu número é igual ao seu. É 100% de cura também, até agora. Inclusive a gente fica pensando assim, antigamente era tanta regra para colocar um paciente para o tratamento. Aí quando o tratamento melhorou, todo mundo. Então o tratamento melhorou, não foi só a eficácia, foi também os menos efeitos colaterais. Com certeza, com certeza. Com certeza. Porque era tanta, a gente tinha que olhar, a gente tinha que ver quem vai, quem não vai, quem pode, quem não pode. E hoje a gente manda todos. Porque facilitou, né? Facilitou e foi um avanço demais. muito grande. Para a hepatite C foi fantástico. Assim. Menos tempo do que, por exemplo, o tratamento da tuberculose. Né? Menos tempo. Exatamente. Exatamente. E uma eficácia melhor do que, por exemplo, o tratamento do H. pylori. Muito melhor. Sim, não é? O H. pylori não é 100%, é 80%, 85%. Decepcionante, às vezes, até. Frustrante. Que maravilha, né? A evolução da ciência. E os nossos ouvintes aqui participando da live. A Marlene Almeida, a Sônia Aparecida. Obrigado, viu? Vocês estarem participando, né? Esse programa tem essa questão de utilidade pública, né? A gente traz realmente pessoas que têm bagagem, têm o que dizer, têm experiência para falar sobre determinada doença, né? E nesse Dezembro Vermelho, a responsabilidade é grande, ainda bem que o doutor Pablo, o doutor Maurício, a doutora Cefra sempre vêm quando a gente convida, isso é muito importante. Doutor Pablo, e sobre a questão de, você falou, né, da PrEP e da PEP, e uma é para ficar tomando, né, que é a PrEP, né, que é pré-exposição. Agora, essa da prevenção, é uma dose única? É um tempo? Como é essa que a pessoa teve a exposição, por exemplo, teve uma relação com uma pessoa que sabidamente tem o HIV e é só uma dose? Como é isso? A profilaxia pós-exposição, né, ela é uma profilaxia de emergência, a gente chama, né? Então, ela tem um objetivo maior para aquelas pessoas que se expuseram ao vírus HIV de forma inadvertida. Então, 2 grupos, eles são mais conhecidos, que é o que a gente vê mais a busca, que são violência sexual, né? Então,
aquelas pessoas que sofreram abuso sexual, que precisam fazer a profilaxia, o agressor é desconhecido, não tem como buscar, enfim, tem uma série de restrições, e profissionais de saúde que eventualmente se contaminam no ambiente hospitalar. Esses grupos são os grupos mais conhecidos. Aquelas pessoas que têm relações consensuais, que eventualmente se sentem vulneráveis, também podem fazer, né? Pode. Se não fez a PrEP, faz depois. Se não faz a PrEP, exatamente, né? Então, por exemplo, às vezes decidiu, por exemplo, por não, sei lá, não usar a PrEP por algum motivo, usa a camisinha e está ali na sua relação e eventualmente a camisinha estoura, por exemplo, e há ali o contato. Então essa pessoa ela pode fazer, mesmo que seja uma relação consensual, né, com parceria fixa, aquele processo todo, tá tudo ok ali, tá tudo certinho, ela pode requerer a PrEP nas unidades de emergência. Né? Então, a PrEP ela é um uso de 2 comprimidos, né? São 2 antivirais que a gente utiliza, e a utilização é são 3 antivirais, são 2 comprimidos. E ela é feita durante 28 dias. 28 Então, assim, não é dose única, não é só por uma semana, tem que ficar utilizando por 28 dias para poder a gente conseguir o resultado que a gente quer, que é a não transmissão do vírus. Muito bem. Voltando um pouco para a Covid. Houve uma evolução, além das vacinas, né? Houve uma evolução também em termos de medicamentos. Finalmente, né? Algum medicamento eficaz. Mas tem indicações precisas, né? Essas medicações tem aqui no Cariri? É possível alguém receber? Como é isso? Hoje a gente está com um arsenal terapêutico em 2 linhas, 2 fases, na verdade. A gente tem na fase hiperaguda, que é a fase da viremia inicial. Então, a gente tem um antiviral hoje disponível. Na verdade, são 2 antivirais. A gente tem eu não vou saber lembrar o nome dele, da droga, porque é difícil. Dá um trava-língua. Mas o nome comercial é o Paxlovid, né? Foi incorporado pelo SUS, foi aprovado pela Anvisa, né? Então, o Paxlovid ele é um antiviral que deve ser utilizado até o 5º dia, né? Por uma questão de logística, de abastecimento, fomos informados recentemente que no Cariri não está tendo, né? Ela é uma medicação adjuvante, ou seja, é uma medicação que auxilia para a recuperação, mas com o advento da vacina, a gente espera que ela seja somente um potencializador para um encurtamento da doença, ou seja, para que a doença seja mais curta. Mas com a vacina a gente realmente tem visto... um retroviral, né? É um antiviral, exatamente. É um antiviral. E ele deve ser utilizado até o 5º dia. Existe uma população específica para utilizar, né? O medicamento está liberado pelo SUS. Então, quem aqui tem direito à medicação pelo SUS? Maiores que 65 anos, que apresentem, somente pela idade já entra, os que têm 65 anos com comorbidade têm uma prioridade um pouco maior, porque o Ministério ele fez o quê? Ele estabeleceu grupos de risco e as prioridades para a dispensa. Então, vamos supor, se chegar a 3 pessoas para pegar o medicamento, aí você tem um grupo prioritário para quem vai ter direito a pegar, se tiver só um tratamento, por exemplo. Então, o Ministério ele já ajudou a gente nessa tomada de decisão para a gente não ter que escolher, né? Se é A, B ou C que vai tomar o remédio, então os grupos eles já estão estabelecidos. Então, o grupo 1 são maiores que 18 anos com comorbidades graves e imunossupressão, ou seja, uso de corticoide, quimioterápico, imunossupressor, né? Pacientes que têm uma imunidade baixa que pode sofrer mais complicações relacionadas ao vírus, e foi o que a gente viu na pandemia. Aqueles pacientes que têm imunidade baixa acabam sofrendo mais do processo viral, mais complicações pulmonares. O grupo 2 é maior que 65 anos com comorbidade e o grupo 3 é maior que 65 anos gerais. Então, pessoas idosas podem fazer uso e maior que 18 anos com comorbidades graves. Porém, o Paxlovid está disponível na farmácia privada. Você pode comprar. Ele está disponível para compra. É caro. A última pessoa que comprou o remédio, ele comprou, eu acho que era em torno entre 4 e 5 mil reais o tratamento. Né? Só para encurtar a doença, porque nos dias de hoje, graças a Deus, a não ser que tenha uma imunossupressão, muito idoso. Mas aí se tiver, o SUS fornece. E assim, e o desabastecimento foi geral. Então assim, não é que tem no privado e não tem no SUS, é porque não tem em nenhum lugar. E para a fase imune, né, que é a fase tardia da doença, a partir do 7º dia, a gente tem algumas drogas que no Brasil elas não são aprovadas para uso, mas não são comercializadas. Aí o Remdesivir, né, que é um antiviral que também pode ajudar, e a gente tem aqueles inibidores da
das interleucinas que avaliariam a inibição da cascata inflamatória. Seria o tocilizumab, que ficou bem conhecido durante o período da Covid-19. Né? Tive experiência de utilizar o tocilizumab para pacientes graves. Na minha impressão individual, foi meio a meio. Eu acredito que para uns 2 ou 3 pacientes funcionou bem, a gente viu realmente uma melhora boa, mas para os outros 3, 4 que a gente utilizou, achei indiferente. Talvez melhorasse sem ele, por exemplo, entendeu? Então, não tenho muito julgamento para falar sobre o tocilizumab. É um antiviral utilizado para doenças reumatológicas, é um imunomodulador, mas também está lá disponível pela Anvisa como opção de terapia, né? Que são as únicas que temos hoje. Quando passa de 6 dias e o paciente ainda está doente. Essa fase hiperaguda, essa fase imune, que seria tardia, seria mais para aqueles pacientes graves, né? Vão para UTI, vão ser entubados, uso de oxigênio, e aí você diminuiria essa resposta inflamatória, que é o grande problema da Covid tardiamente, né? Essa resposta inflamatória. É verdade. O que falar sobre as outras doenças infecciosas, por exemplo, hoje e perspectiva que as chuvas vão chegar. Não tanto quanto a gente gostaria, mas vão chegar. A dengue, a chikungunya e outras doenças infecciosas, a influenza. O que você espera da própria Covid e dessas outras nos próximos meses aqui na nossa região do Cariri? A gente aqui no Brasil, e principalmente na região do Nordeste, a gente é agraciado por ter 2 estações praticamente, né? A gente tem verão e inverno, né? Então, como a gente não sofre essa oscilação, né, então a gente tem sempre períodos muito quentes, períodos muito frios, né, úmidos, com quadras chuvosas e invernosas. Se Deus permitir, vai chegar para a gente aliviar um pouco o calor, mas a gente conhece a sazonalidade. Então, o que é isso? Né? É o período cíclico que essas doenças tornam a aparecer. Então, a gente precisa manter a vigilância, a atenção, né, e os cuidados de prevenção para todas elas. Então, lembrar já nesse período quente que a gente está vivenciando, sem chuva, já dá uma revisada no jardim, já dá uma olhada no quintal, já vê o que é que tem de entulho, vê o que é que tem de caixa d'água aberta, já prioriza a higienização da caixa, colocar aquelas telas de proteção, já pensando no que vai vir um próximo ano, para que a gente realmente evite o acometimento dessas doenças sazonais. Infelizmente, para as doenças virais, não tem muito o que a gente fazer, doutor Péricles. A ideia é realmente se vacinar, é a principal prevenção. Sim. E manter os cuidados de higiene individual, né? Higienização das mãos, utilização de álcool a 70%, né? Se tiver doente, use máscara para frequentar ambientes fechados, né, ambientes públicos, né? Eu acho que a Covid-19 ela trouxe o advento das máscaras pra gente, que a gente odeia usar máscara, a gente não gostou, achou ruim, mas trouxe uma normalização. Então, eu lembro que a gente há 10 anos atrás olhava uma pessoa de máscara andando no shopping e a gente já pensava, eita, aquela pessoa está fazendo quimioterapia, tem uma doença grave. Não, hoje a gente vê uma pessoa de máscara na rua e faz, eita, ela está se protegendo, né? Talvez uma consciência coletiva de proteção, né, da coletividade, né? Então, se eu estou doente, eu preciso sair de casa, eu não estou em isolamento, mas eu estou com uma gripe, estou com um resfriado, vou usar máscara, vou fazer minhas atividades em respeito àquelas pessoas que eu vou me conviver. Então, é uma questão de respeito mútuo, né, em relação a isso. Então, e um testemunho que a gente vê de muita gente que tem essas rinites alérgicas, essas infecções de repetição, de garganta, que melhoraram muito no período de uso constante de máscara. Isso, porque se protege, né? Evita poeira, evita os alergênicos que vão entrar em contato, e isso realmente tem um impacto muito positivo. Legal, muito bem. Dr. Pablo Pita, muito obrigado por ter vindo, por ter passado tantas informações importantes para os ouvintes da FM Padre Cícero. E eu gostaria que você encerrasse falando sobre como se prevenir, porque o infectologista, ele trata, mas ele também fala muito de prevenção. Você já falou bastante de vacina, falou agora da máscara, né, que é importante. O que mais um ser humano pode fazer para adoecer menos, para pegar menos vírus, menos bactérias, menos doença contagiosa? Quais são os cuidados individuais e até coletivos que devemos ter? É muito difícil a gente mexer na nossa imunidade. A nossa imunidade ela é genética, então a gente não vai ter nada que consiga melhorar essa imunidade de forma externa, né?
suplementos, vitaminas, soros, infusões, nada disso vai conseguir modificar a nossa imunidade. Tem uma colega nossa que você cita bastante, gosta bastante, que é a doutora Ticiara, endocrinologista. É ótima. E ela diz o seguinte, que a melhor vitamina é uma boa refeição. Né? As vitaminas de farmácia jamais serão comparáveis às vitaminas que vêm naturalmente nos alimentos. Então, assim, eu não estou me alimentando bem, mas estou tomando 12, 15 comprimidos diários para poder realizar a melhor imunidade. Então, é incompatível. Então, assim, uma alimentação saudável, a prática da atividade física, né? Ter uma vida mental boa, né? Então, assim, você cuidar da sua saúde mental para você estar bem consigo mesmo. Entender que o sofrimento existe pra gente, né? Mas que a gente pode realmente sair e vivenciar sobre tudo isso. Que beleza. Então, as dicas de saúde do Dr. Pablo Pita, médico infectologista. Sim. Ele ainda vai se despedir dos ouvintes da FM Padre Cícero, que realmente foi muito bom, Pablo. E eu conto com você, viu? Futuramente. Eu sei que você é muito ocupado, mas vem enquanto a gente vai estar chamando. Então, suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero. Bom, eu que agradeço, doutor Pérez, pela vinda. Eu queria fazer a leitura de um texto aqui que eu encontrei aqui na internet e que eu acho que ele representa bem a questão do Dezembro Vermelho. Eu queria deixar como uma mensagem final, tá? Então, desde que o vírus da imunodeficiência humana foi descoberto décadas atrás, muito tem se feito para melhorar a vida das pessoas vivendo com HIV. Pesquisadores, médicos e organizações têm se dedicado incansavelmente para desenvolver opções de tratamento cada vez mais eficientes. E os resultados são motivos de celebração. Hoje podemos afirmar com orgulho que o tratamento do HIV avançou de forma notável. Os medicamentos antirretrovirais, por exemplo, são poderosas ferramentas que trabalham duro para controlar a replicação do vírus, diminuindo sua carga viral a níveis mínimos. Assim, as pessoas que vivem com HIV podem levar uma vida plena e saudável. Mas avançar no tratamento não é a única batalha que enfrentamos. O combate ao preconceito é uma luta igualmente importante. É fundamental que reconheçamos a necessidade de abolir o estigma e discriminação enfrentado pelas pessoas que vivem com HIV em nossa sociedade. Essas pessoas, assim como qualquer outra, merecem respeito, apoio e oportunidades para viver sua vida sem medo ou discriminação. Portanto, é essencial que incentivemos a empatia e compreensão em relação às pessoas que vivem com HIV, que nos coloquemos em seus lugares, compreendendo os desafios que enfrentam, mas também celebrando suas conquistas e contribuições para a sociedade. Ao longo dos anos, aprendemos que o HIV é mais que apenas um vírus. É uma batalha que cada pessoa vivendo com HIV enfrenta diariamente, mas também é uma oportunidade para estendermos a mão, compartilhar conhecimento e construir uma sociedade mais inclusiva e empática. Por isso, a gente precisa lutar junto contra essa ignorância e o preconceito. Que nossas palavras e ações sejam embaladas por um sentimento alegre de solidariedade, desafiando o estigma ao mencionar as pessoas que vivem com HIV e reconhecendo o valor e dignidade de cada pessoa. Que maravilha, né? Obrigado, doutor Pablo, não só por essa mensagem muito bonita, porque realmente a pior doença do mundo é o preconceito. As doenças, elas chegam, elas vão embora, outras ficam, umas levam à morte, outras não. Agora, o ser humano, ele não é só estar bem ou estar doente, ele é o bem-estar. E o bem-estar é impossível uma pessoa que sofre preconceito. Então, a maior doença do mundo, infelizmente, é o preconceito, a tirania, né? É você discriminar alguém. Então, que mensagem bonita, doutor Pablo. Obrigado, viu? E assim a gente chega ao final de mais um programa, Dicas de Saúde. Quero agradecer ao Carlos Eduardo também, sempre conosco, você ouvinte. E se próximo domingo tudo der certo, Deus permitir, estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde. Fique agora com a missa transmitida aqui na Rádio Padre Cícero e toda a programação da FM Padre Cícero. Abraço para todos.